Amados, aceitem a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, abra a tua Bíblia, livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1 mesmo. Posteriormente, já vou solicitar que você se assente. Dó maior. Você mata o pregador. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Pode tomar o seu assento, por gentileza. Amados, externar minha alegria em estar retornando a essa casa, a esse altar, minha gratidão a Deus, sempre por estar, principalmente em tempos como esse que estamos vivendo, em estar com saúde, em ter essa possibilidade, no âmbito mesmo físico, de estar na presença de Deus. Alguns viram que eu estou com um apoio. Não sei se todos sabem, mas sei que a igreja esteve orando. Eu, um tempo atrás, sofri um acidente, estava indo trabalhar e um moço vindo de balada de forma proibida fez uma manobra na pista que atingiu o meu carro. O meu carro rodou na pista, bateu na mureta e capotou. Escorregou mais uns 20 metros de ponta cabeça, o teto afundou, atingiu a minha cabeça, pressionou a minha coluna e eu tive lesão pulmonar, fratura de costelas, lesão na cabeça e múltiplas fraturas na coluna. Quando tudo isso aconteceu, eu não apaguei no acidente. Normalmente quem capota carro apaga, né? Perde a consciência. Eu não perdi. E quando eu vi o carro virar de ponta cabeça, eu imediatamente solto do cinto e caio de costa no teto do carro, bem machucado, vidro na boca, no rosto. E eu lembro de estar acordado e olhando e falando: primeiro estou vivo, agora eu vou mexer nas minhas pernas. E vi que as pernas ainda tinham sensibilidade. Quando ouvi algumas pessoas gritando e falando: morreu, porque o carro deu PT, destruiu o carro. E eu gritei lá de dentro: eu ainda não morri, estou vivo. Então vamos tirar. Eu falei: ninguém mexe em mim. Eu sei que eu estou fraturado. E quando o acidente tinha acabado de acontecer, a pessoa que causou o acidente se evadiu. E um carro de polícia saiu numa outra rua na frente, já fechou a pista. No mesmo momento, coisa de 1 minuto e meio, uma ambulância estava passando do outro lado, e a regra de ambulância é que ela pare para o acidente que for mais próximo. Ela já fez a volta. Em 30 minutos eu estava adentrando ao hospital, após o acidente. Quando eu cheguei no hospital, eles fizeram as tomografias. Eu estava na prancha, né? Fui tirado debaixo do carro da prancha.
Fizeram todos os exames e viram todas as fraturas, e o médico olhou para mim e falou assim: não dá para entender a sua fratura. Foi uma fratura aguda. Eu fraturei a lombar, onde também houve uma espondilolistese, escorregamento da vértebra, que chega na bacia, e tive a fratura na torácica, na T8 especificamente. E o médico falou: olha, foi uma fratura aguda, ela rachou no meio. E normalmente uma fratura aguda é uma fratura instável, ou seja, ela se desloca. Ou para frente atinge uma artéria, ou para trás e atinge a terminação nervosa, gerando te levando a ficar tetraplégico ou paraplégico, tanto faz. E ele falou: não dá para entender, porque você teve uma fratura aguda, mas ela está estável. Aí ele olhou para mim e falou assim: é como se uma mão segurasse a tua vértebra. Não tem uma explicação. E os médicos não sabem porque eu ainda estou de pé. Eu sei. Esse povo precisa entender que não é a gravidade nem a estrutura óssea que me mantém de pé. É por isso que olham para você e não explicam por que você passou por tanta coisa e ainda está de pé. Porque as pessoas entendem que o seu apoio é humano, é terreno. E quem nos mantém de pé não está aqui. O trono dele está nos céus. E aprendi, dentre tantas coisas, da última vez que eu estive aqui, eu posso compartilhar esse momento agora com vocês, porque essa é uma igreja que eu tenho um carinho enorme, faz parte da minha história. De compartilhar com vocês que o meu Deus é Deus de vitórias, Deus que domina sobre o vento, sobre as tempestades, mas Ele também é Senhor do caos. Ele é o Senhor de tudo que vem e na tua cabeça é uma tragédia. Ele também é Senhor e domina sobre aquela tragédia. E eu falei: Deus, por que isso? Porque eu não sou uma árvore infrutífera. Eu sou uma árvore frutífera. Eu tenho me dedicado na tua obra, e algumas pessoas precisam entender que não é porque você está aqui dentro fazendo a obra de Deus que você está fazendo o que Deus quer. Na casa dele, Ele determina o que a gente tem que fazer, não a gente. Então a gente tem que sair da arrogância de achar que nós estamos fazendo a obra e isso é o suficiente para blindar a gente. E nas mãos de Deus Ele achou por bem parar. E nesse tempo que eu sofri esse acidente, estou ainda afastado, me recuperando. O Senhor me permitiu expandir as tendas, atingir pessoas que eu nunca imaginei que eu ia atingir, com um canal de podcast que eu criei estando em recuperação, com pessoas ouvindo ministrações na Austrália, no Japão, na China, nos Estados Unidos. E nesse meio tempo o Senhor me deu isso. Eu pude escrever um livro. Esse é o meu livro. Uma revelação que Deus me deu sobre a história de Neemias, que é o que eu vou pregar hoje. Além dos muros. Um homem levantado para uma grande obra, mas que não eram só muros. Ele se tornou o grande restaurador da sociedade israelita. O Senhor nunca vai falar para a gente todo o projeto, porque senão a gente amarela. Faltou um glória. Ele nunca vai te contar tudo, porque se Ele te contar tudo, você é amarela. Você vai entender. Eu vou ministrar. Se você quiser depois, isso é a bênção que Deus me deu e espero que seja bênção sobre a sua vida. Pouco antes do acidente, um amigo meu, inclusive ele que prefaciou esse livro, eu tive 3 amigos íntimos, pessoais, que são também minhas referências e que prefaciaram esse livro. Pastor Adson Belo, Pastor Josué Brandão e Pastor Eliseu Rodrigues. Só o prefácio já vale o livro, mas beleza. Só o prefácio. E um dia eu estive no pastor Eliseu e ajudei ele a organizar toda a estrutura pessoal dele, financeira, e da empresa. E ele falou: você precisa escrever sobre isso.
Na época eu tinha ido até, ministrei sobre o curso dele, para o pessoal do curso dele, mas ministrei sobre gestão na crise, a mesma gestão de José, que fez o que fez, e você o conhece bem. Geriu tão bem o tempo da crise de Faraó, que ele transformou Faraó no tamanho que ele era, que ele comprou todo o Egito para Faraó, inclusive das grandes famílias ricas do Egito. Ele fez uma gestão tão bem feita, que foi dado para a família dele a melhor parte do Egito. Você só vai saber se você fez uma boa gestão na sua vida, você só vai conseguir entender que você geriu bem as suas finanças e a sua vida na seca, ou na fartura, quando chegar seca. Você vai entender que quando chegar seca vai determinar o que você fez na fartura. Se você soube se resguardar, se proteger. Mas toda vez que alguém fala, e esse livro ele tem essa base da estratégia de ascensão de um escravo, que toda vez que eu falo de um escravo que foi a governador, todo mundo pensa em José. Mas José não foi a primeira escolha que Deus me deu para poder escrever sobre liderança e gestão, porque também é minha formação, meu mestrado, tudo em cima disso. O Senhor colocou no meu coração escrever sobre Neemias. Primeiro, porque José, ele interpreta um sonho, e ao interpretar o sonho, ou seja, um atributo do ambiente espiritual, ninguém teria essa habilidade no mundo espiritual como José tinha. E o rei olha para os lados, o faraó fala, não tem ninguém como você. Coloca o anel no dedo dele e toca para frente. E o Senhor opera uma grande obra através da vida dele, mas ele com a autoridade já imposta. Ele tinha uma autoridade que ninguém iria contestar, porque ele foi escolhido por Faraó. E ele era uma autoridade instituída, deveria ser respeitada. Neemias não. Neemias tem que construir o muro, resolver a situação, fazer com que o projeto acontecesse, entregar os resultados, para depois ele ser aclamado. Porque para alguns, Deus vai dar o cargo e o projeto. Para outros, Deus não vai te dar cargo, vai só te dar o projeto. Foi assim que o Senhor colocou isso no meu coração. Mas quando eu entrei aqui e começou a tocar os hinos, desde o primeiro momento, o Senhor falava para mim assim: é tempo de levantar reconstrutores. Eu não disse construtores, eu disse reconstrutores. Estar nessa igreja que faz parte da minha história é uma honra e uma alegria. Estar entre obreiros que respeito e que tenho um carinho muito grande, uma igreja, pessoas que são amigos há tantos anos, é uma alegria maior. Estar ao lado do meu amigo, pastor Beto, pastora Patrícia, as meninas que estão ali, Tícia, toda a família, né? Fico mais feliz, porque entendo por que vou ministrar o que vou ministrar. Porque o Senhor preparou esse tempo. O Senhor preparou essa família. E o Senhor preparou vocês. Neemias se faz diferente de José, porque a história se resume a um moço que estava na corte do rei persa, e ele servia ao rei persa como copeiro. Servia o alimento do rei e experimentava o alimento do rei, para que, se caso acontecesse do alimento estar envenenado, morria ele, não o rei. Que belo emprego, né? Deveria ter algum adicional de periculosidade aí. E você reclamando do seu emprego. Porque tentativas de envenenamento do rei eram cotidianas. Mas até quando Deus coloca alguém em uma situação de risco, Ele controla o risco. Ele não morre, não há nenhuma tentativa, pelo menos, Joel, no turno dele. Por quê? Porque ele está debaixo de uma promessa de Deus.
por mais arriscado que seja a posição que você está, o Senhor ainda controla todos os riscos da face da terra. É Ele que determinou o globo estar em uma posição não mais perto do Sol, não mais distante do Sol, para que não ficasse num ambiente polar ou num ambiente altíssimo grau e morresse. Deus determina as distâncias, os pontos, Deus coloca a inclinação da terra, determina o movimento de rotação, de translação. Sabe para quê? Para te dizer o seguinte: eu domino sobre o universo e controlo cada detalhe, não vou controlar o risco que envolve você. Tenha paz no teu coração, porque eu sou o Deus que controlo os riscos. Ele não saiu, ele é um escravo que não sai, ele não volta para sua cidade, porque o que acontece? Jerusalém é destruída. Em 605, a primeira investida dos caldeus para destruir Jerusalém. Logo, Jerusalém seria destruída porque plantou uma destruição, profanou o seu Deus, profanou a relação com o seu Deus. Logo, aquilo que se planta, uma hora se colhe. Lei da semeadura com Deus é implacável. Deus mantém a regra, e um povo que plantou, uma hora iria chegar esse momento em que eles iriam colher tudo de mal que eles fizeram. E o que eles fizeram de mal foi para com o Deus deles. E uma coisa que é clara na minha mente é que o nível de frustração que as pessoas têm para conosco, ou que temos para com as pessoas, ele é agravado no ambiente da intimidade. Quanto mais íntimo é uma pessoa com você, maior o estrago que vai fazer se essa pessoa te decepcionar. Da mesma forma age o povo para com Deus. O povo que mais machuca o Deus do céu não é um povo estranho, é o seu povo. E o povo machuca a Deus, e Deus permite que eles caiam perante os caldeus, os babilônicos, que dominam em 605 e depois destroem a cidade em 586 a.C. A cidade é destruída, os muros são destruídos, os portões são queimados, o templo é destruído, é colocado fogo, é queimado até as bases, todas as casas são destruídas, eles são dizimados. E por que eu falo sempre falo isso antes? Porque para um líder ou para qualquer pessoa que vai assumir qualquer projeto ou qualquer situação, seja na vida de alguém, seja na história de alguém, você precisa entender que se você é um reconstrutor, você primeiro precisa entender como aquilo foi destruído, para depois determinar a estratégia que você vai levantar aquilo. É por isso que quando você fala em seguir uma vida a dois, você precisa primeiro namorar e investigar os traumas que essa pessoa tem, antes de começar a escrever ou construir uma história juntos. E o que acontece é que o povo é destruído, Jerusalém é destruída, e o povo é levado cativo. Só que todo o ambiente de plantação, ele também tem um tempo de término. E existe uma expectativa no Deus que criou as 4 estações, lá naquele concerto com Noé. Ele já cria 4 estações para dar um recado. Não tem plantação que dure a vida inteira, não tem colheita que também dure a vida inteira. Esse ciclo vai girar. E se tem um ponto em que a expectativa de Deus aumenta, é o ponto do término da colheita. Porque o término da colheita, você está destruído, cansado talvez porque plantou algo errado. Somos vítimas das nossas próprias atitudes. E quando chega um dado momento, é aquela plantação, não sei se você já viu, que você passa nas estradas, aquela plantação de cana, e aí quando aquela plantação é colhida, a terra fica sem nada, seca. E a gente que não é, tem gente que pode ser aqui de campo, mas eu não sou, eu não nasci nessa. Então a gente bate o olho na terra seca, revirada, você fala, que terra feia. Só que a pessoa que é estudada e conhece sobre plantação, na realidade, quando ela vê a terra rasgada,
limpa, virada, adubada, preparada aos olhos dele, é lindo. Porque é o ambiente da nova plantação. É o ambiente da folha em branco que vai ser escrita uma nova página, uma nova história. Então eu vejo algumas pessoas olhando para outras depois dessa crise, de tudo que nós estamos passando, e falando: nossa, está tudo destruído aquele lugar, está tudo destruído aquela família, está tudo revirado. E aí eu vejo Deus, que conhece sobre as coisas, olhando e falando: não, está lindo, está preparado para uma nova, está preparado para uma nova história. A terra está boa, mas está machucada. Não, foi o arado que rasgou a terra para poder adubar, colocar a semente, levantar uma nova história. Não confunda terra preparada com terra seca. Está rasgada, está machucada, mas o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para te dizer: mulher, está do jeito que eu quero para escrever uma nova história. Eu estou sentindo graça de Deus, sabe por quê? Porque o Senhor marcou uma noite profética hoje. E aí Deus toma o profeta Jeremias, capítulo 29, e ele diz: 70 anos vai encerrar, e o meu Deus vos visitará. E enquanto o povo está tombado, debaixo de jugo, Deus está visitando Ciro, rei da Pérsia. E o interessante é que é diferente na época de Faraó, em que Deus dá ordem para Moisés. Moisés tem vergonha de colocar Arão. Arão chega para ser profeta que fala em nome de Moisés, para falar com o Faraó. Faraó olha um, olha outro, coça a cabeça e fala: eu vou resistir esses dois aí, são dois pangos aqui, não tem nada o que falar. O que acontece nesse exílio? Não, o próprio Deus aparece para Ciro. Ciro não contesta, Ciro não discute, não precisa de praga, porque quando ele fala, a ordem é dada e ninguém impede. Esse é um tempo em que não vai ter profeta, vai ter a voz de Deus ecoando. E lembre-se, lá na tua empresa, na tua casa, na tua família, quando ele fala, ninguém contende, ninguém contesta. Quando ele fala, vão falar: não, é sem dúvida, é o Deus dos céus, sem dúvida é o Deus dele, é o Deus todo poderoso, é ele, não tem dúvida. Ciro em 539 toma a Babilônia. Em 538 ele assina um edito: voltem todos que servem ao Deus dos céus, ao Deus de Jerusalém, voltem e reconstruam o muro. O muro não, reconstruam o templo. É por isso que na Bíblia cronologicamente está primeiro Esdras, que vem com Zorobabel, Esdras, e reconstrói um templo, para depois vir Neemias para reconstruir o muro. Sabe por que essa estrutura de cronologia dentro da palavra de Deus? Porque eles precisam entender que nunca foi muro que guardou eles. Que antes de levantar muro, antes de fazer estratégia, antes de criar situações, primeiro você resgata a relação na vertical, para depois começar a resolver as coisas na horizontal. Primeiro eu retrato a minha situação com os céus, depois eu resolvo situações da terra. Não quebra a cronologia bíblica. Primeiro você se alinha com Deus, depois você vai pedir perdão. Primeiro você se acerta com Deus, depois você vai abrir as portas lá e fazer o que tem que ser feito. Primeiro você fala com Deus, para depois você falar com homens. O Senhor visita o seu povo e o povo sai. Visitado, o povo foi para Jerusalém. Mas o que começa a acontecer é algo fora da realidade. O povo volta para Jerusalém, reconstroem o templo,
ficam morando em volta do templo, como a cidade de interior, que se construía a cidade em volta da própria igreja. Não acontece muito isso no interior? Aconteceu também com o povo de Jerusalém. E deixaram as regiões periféricas de Jerusalém destruídas. Os muros continuaram fendidos e os portões continuaram queimados. 71 anos depois que o povo voltou e reconstruiu os muros. Porque a vinda de Neemias para Jerusalém acontece 71 anos depois que eles reconstroem o muro. Do edito de 538. Eles voltam e se mantêm naquela situação bagunçada. Os historiadores dizem, inclusive Flávio Josefo fala, que corpos ficavam nas extremidades de pessoas que eram assaltadas, eram mortas, e o corpo ficava lá putrefando nas bases, e o povo não estava nem aí. Porque o povo voltou para Jerusalém, mas Jerusalém não voltou para o coração deles. Existe um sentimento de pertencer, um sentimento patriótico que o próprio povo de Jerusalém perdeu. E aí as coisas ficam bagunçadas e parece que para eles é normal. E preste atenção onde eu li. Chega Anani para falar com ele. E ele pergunta, senão Anani não fala. Porque o que ele está vendo de desolação parece que não incomoda ele. Neemias vira e fala, me diz como é que está lá. Aí Anani conta. Ele conta e sai como se nada tivesse acontecido. Para Neemias cai como uma bomba. Neemias está a 1560 quilômetros de distância de Jerusalém. Só que a má notícia de Jerusalém cai como uma bomba nele. Neemias cronologicamente não nasceu em Jerusalém, mas ele tinha um sentimento de pertencer a Jerusalém muito maior do que os outros. Por quê? Ele recebe a notícia, ele está destruído porque ele achou que Deus tinha visitado o seu povo, o povo tinha voltado e restaurado a glória de Jerusalém. Mas cada um pensou no que é seu, e por tanto tempo está distante de Jerusalém, parece que a bússola moral deles bagunçou. E tudo que era bagunçado começou a ser aceito como normal. E eu escrevo no livro falando sobre o conformismo ao caos. Para eles moravam em Jerusalém, mas agiam como se estivessem em um acampamento. Como se fosse algo natural, aquela bagunça, aquela desolação, aquela miséria. Só que no coração de Neemias explode isso. Porque ainda tem gente que bate o olho nas coisas e não aceita a bagunça. Ainda tem gente que tem no seu coração emaranhado os valores da palavra de Deus e dos céus. Ainda tem gente que precisa entender que é cabeça dura, que nós, igreja, não somos da direita politicamente, nem da esquerda. Nós somos da palavra de Deus. Porque todo sistema político parte do pressuposto que o homem é bom. Só que a Bíblia diz, o homem não é bom, destituído está da glória de Deus, mas pela graça sois salvos por intermédio da fé em Cristo Jesus. Então entenda, a igreja tem seus valores, ela pertence aos céus com valores bíblicos, e se conflita com isso, não importa se é direita ou se é esquerda, a igreja se posiciona contra. Neemias recebe uma notícia de destruição, e não é o novo normal, e parece que o que é errado vai ser certo, só porque estão dizendo várias vezes. Não é a história da mentira contada várias vezes vira verdade. Não na igreja. Liturgia muda, doutrina não. Pecado ainda é pecado, errado ainda é errado, e não vai ser contestado até Jesus voltar, porque a igreja vive debaixo de palavra, não de conversa. Neemias recebe a notícia, e olha o que acontece. Começa um movimento de mudança interna, que faz com que um copeiro se torne um grande líder.
Qual a faculdade que ensina? Harvard? FGV? Não. O que começa a mudar as coisas e que eu quero apresentar para vocês, e eu falo isso de forma muito clara, é que há um posicionamento que foi feito e que hoje o Senhor te chama para isso. Apresento-vos o livro de Neemias, tá? Que o meu livro foi com base nele. Nenhum profeta profetiza. Deus não fala no livro de Neemias. Você sabia? Porque tem gente que é só movido com profecia. Está aqui, ó, alguém que construiu sem uma profecia. Porque Deus não vai falar aquilo que você já sabe que tem que fazer. Deus não é Deus de repetir o tempo todo profecia. Se você esqueceu, é problema seu. Ele não esquece o que ele falou e ele vai cumprir no momento certo. Mas eu quero vos apresentar um livro que não tem líder. Mas cadê o sacerdote? O sacerdote, e o único sacerdote que se apresenta aqui é um sacerdote tão boçal que enfia um dos maiores inimigos de Neemias dentro do templo. Ele não tem ninguém para incentivá-lo. Ele não tem Deus falando através de profetas. Não houve uma profecia dita sobre ele, como ocorreu, por exemplo, sobre o rei Josias. Não tem profecias sobre nada referente a ele. E o que eu chamo você a acordar para aquilo que Deus tem a fazer na tua vida, na tua história, na tua empresa, no teu casamento, na tua vida profissional, na tua vida ministerial. E entenda o que Neemias teve que fazer. Muitos homens dentro da palavra de Deus foram levantados por Deus. Foram levantados por Deus para uma grande obra. Que o Senhor tomou um profeta. Vai Samuel ungir Davi. Vai não sei quem chamar a pessoa. Desce o anjo lá e pega Gideão não sei o que. Ele não teve nada disso. Porque muitos homens da Bíblia foram levantados para um grande projeto. Eu te apresento Neemias, o único homem que se levantou tão ardentemente para um projeto que Deus olhou do céu e falou: eu vou fazer. Ela se levantou, eu vou fazer. Ele se levantou, eu vou fazer. Olha para alguém que está do seu lado e fala: se levante para o que Deus tem para você. Porque se Deus levantou muitos, se levante para Deus te usar. Aqui precisa estar muito claro. É um tempo em que você precisa sair da inércia, da primeira lei de Newton para a terceira lei de Newton. Ação e reação. Acorda, meu irmão. O meu Deus abençoa a obra das suas mãos. Se nada obra, nenhuma obra tem, nada é abençoado. Mas se você levantar para fazer, irmão, levanta as mãos que eu quero profetizar. Levante-se, assuma as rédeas da tua casa, da tua história, e faça o que Deus já mandou fazer há muito tempo, porque Ele vai agir na hora certa. Está esperando quem? Deixa eu te dar um recado. O meu Deus procura gente disposta, não capacitada. E sabe por que isso? Porque a capacidade vem dele, provém dele, do Pai das luzes. Olha para alguém que está do seu lado e fala: Deus não dá capacidade a quem não faz nada. A capacidade de Deus tem a ver com a sua capacidade de levantar e tomar frente daquilo que você quer. Neemias, quando recebe a notícia, explode no coração dele, arde no coração dele, grita no coração dele. Mas qual é a diferença de gente que grita no coração, meu pastor, minha pastora? Há uma diferença entre indignação construtiva e destrutiva. A pessoa recebe uma notícia ruim e ela cai naquele processo que nós falamos esses dias. Ela cai naquele processo de abatimento. Tem outros que recebem uma pancada e continuam caminhando do mesmo jeito. E tem os antifrágeis que recebem a pancada e volta mais forte. Quando você recebe uma notícia ruim, como você trabalha ela no teu coração?
Eu, como um líder no ambiente corporativo por muitos anos e depois assumi pastorado de igreja, o que eu mais me encantava era com liderança e com liderados, que eu chamo de liderados com a mão no peito e a mão nas costas. Sabe qual é a diferença? Vem cá. Só uso amigo, então. Pagar mico é amigo. Liderado, mão no peito. Vem andando. Ele é proativo, vem andando. Ele quer fazer as coisas. Ele se envolve em tudo. Não tem tempo ruim para esse cara. Ele tem que ficar só segurando para ele. Mas assim, continua. Porque esse aqui vai para cima. Ele faz acontecer. Ele está envolvido. E tem o liderado, mão nas costas. Vai, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Vai, irmão. Resolve, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Assume aquela obra lá, irmão. Vai lá, ajuda aí, irmão. Pelo amor de Deus, ajuda aí. Ajuda aí. Ajuda aí. Liga em Davi. Davi trabalhando, veio trazer queijo. Daqui a pouco um cara está gritando. Ele falou: quem é esse louco que está gritando aí? Quem é esse louco que está gritando aí? Deixa eu ir lá pegar ele. Calma, Davi. Calma, Davi. Calma, Davi. Calma, Davi. Calma, Davi. Não, deixa eu pegar ele lá. Calma, Davi. Não, eu vou pegar, me dá uma. Não, vou te arranjar uma armadura. Não preciso não. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá, deixa eu resolver. Deixa eu fazer, deixa acontecer. Pelo amor de Deus, irmão. Não deixe e não seja alguém com a mão nas costas. Seja com alguém na mão no peito. Vai, irmão, levanta, irmão. Toma uma atitude, irmão. Faça, irmão. Sabe por quê? Porque quando Davi chegou e olhou e falou: deixa eu ir lá. Peitudo, né? Nanico desse tamanho, franzino. Deixa eu ir lá. Braço fino, distância de mais de 60 metros do gigante. Distância que bate aí a barreira do ar. Ele pega uma pedrinha, gira com a mão, ataca. Essa pedra ia bater na cabeça do gigante, ia cair no chão, o gigante ia fazer assim. Porque a região do crânio, ela é considerada a região mais dura do corpo. Ela chega a ser, ela tem a dureza de um concreto. Acho que uma pedrinha na mão de um franzino como Davi ia fazer alguma coisa? Mas o problema é a atitude. Quem atacou foi Davi. Quem cravou na testa do gigante. Eu estou vendo, irmão, eu estou vendo Davi, meu pastor, fazendo assim, ó. Bracinho fino, franzino, as perzinhas meio bamba. Ele olhando para o gigante, meio intimidado, o tamanho do gigante. Quando ele atacou, pedrinha devagarzinho. Quando ela saiu devagarzinho da funda dele, que não foi nessa proporção, porque o braço dele foi feita uma análise física da estrutura de Davi, ia bater na cabeça e ia cair. Mas quando ele joga, Deus pega no ar e fala: agora é comigo. Eu estou vendo a mão de Deus pegando a pedra, irmão, e trazendo, irmão, trazendo, até a hora que chega na testa do gigante, ele faz assim, ó, pá! A Bíblia fala que a pedra crava na cabeça do gigante e acontece um traumatismo craniano. Irmão, olha para alguém e fala assim: ataca a pedra, acertar é com Deus. Levanta a mão que eu quero profetizar. Esse ano é o ano que o meu Deus abre gavetas, abre projetos e vai fazer você atacar essa pedra e gigantes que na tua história você nunca derrubou. Vai cair em 2021, assim diz o Senhor. O que me encanta em Neemias, e o que eu até falo no livro, é que Neemias não busca solução. Ô pastor, eu sei quem pode resolver isso aí pro senhor, pastor. Ó, tem aquele irmão ali que ele é bom, tem aquele outro ali que é bom, hein? Tem aquele ali que é bom, hein? Neemias se levanta e fala: não, eu não vou te apontar a solução. Eu sou a solução, manda eu. Olha para alguém e fala: irmão, você é a solução de muito problema. Ai. Você é a cura de muita gente. Ora, sergue abaixoria.
É por isso que pessoas te procuram. É por isso que no teu trabalho você é conselheira, você é conselheiro. Sabe por quê? Porque Deus te escolheu para isso, sabia? Você é cura para muitas pessoas. Você é solução para muitos problemas. Irmão, é profético o que eu estou dizendo. Levanta as tuas mãos. O Senhor te levanta como reconstrutor e restaurador. O teu ministério está aí e você não está entendendo. Queima no teu coração certas coisas e Deus manda eu te dizer: não apaga, não apaga, porque eu vou viabilizar o que está queimando no teu coração. Começa a entender isso. Neemias, ele recebe a notícia e a Bíblia diz que ele fala, que ele dobra o joelho e ele jejua, ele ora, ele planeja, ele jejua, ele ora, ele planeja, ele jejua, ele ora, ele planeja. E no versículo 11 do mesmo capítulo 1 você vai ver ele dizendo que ele precisa do rei para viabilizar o projeto dele. Sabe o que ele fez? Ele fez o que a gente chama de processo de alavancagem. Ele colocou a base. E Deus gosta de base. Toda vez que Deus vai demonstrar o tamanho do poderio dele, ele se utiliza de alavancagem. Como? Simples. Teve uma vez que ele foi tentar falar do tamanho do amor dele. Aí ele olha e fala: como é que eu vou mostrar para esse pessoal o tamanho do meu amor? É quando você pega uma foto e precisa colocar alguma coisa próxima para definir mais ou menos o tamanho? Então, como é que eu vou definir tamanho para eles? Já sei, eu vou tentar explicar o tamanho do meu amor. Qual que é o amor mais parrudo que vocês conhecem? De namoradinho. Não, irmão, namoradinho não. Não começou a namorar esses dias e já está dizendo eu te amo. Me ajuda aí, vai. Me ajuda aí, vai. A hora que você juntar 50 anos de casado, de convivência, você vem trocar uma ideia. Mas eu estou amando. Quanto tempo? Uma semana. É gases. Toma um remédio que passa. Luftal. Ele olhou e falou: não, e de um casamento de 50 anos? Não, ainda não é, porque existe ex-casamento, existe ex-noivo, ex-esposa. O que não tem como ex? Mãe? Não tem ex-mãe. E eu não vejo pai na frente de presídio, mas mãe. Aí Deus olhou do céu e falou: encontrei o amor que vai ser a minha base. Pode uma mãe se esquecer. E aí ele olhou e falou: não, ainda tem uma mãe numa situação mais avançada ainda, a mãe amamentando. Pode uma mãe que está amamentando o seu filho esquecer do filho que amamenta, porém eu, o seu Deus, não me esquecerei de você. Eu sirvo um Deus que usa a alavancagem, a base. Aí sabe o que Deus espera de você? Determine para mim a sua base, o seu possível. Porque eu sou o Deus do impossível. Só que a minha atuação inicia quando a tua cessa. Qual é o teu limite? Qual é a tua base? Onde chega um ponto que você não aguenta mais, Deus? Qual é o teu chão? Determina para Deus: Deus, olha, o meu limite vai até aqui. A partir daqui eu não consigo mais. Eu como um copeiro, eu como um escravo, eu posso planejar, eu posso me organizar, eu posso orar, eu posso jejuar, mas eu não consigo viabilizar, porque só o rei pode viabilizar o que eu preciso. Quer dizer que para viabilizar o que você está me pedindo, eu preciso movimentar o homem mais poderoso da terra? Por quê? Porque ele é o homem mais poderoso do universo. Porque se ele está falando de um homem que tem poder, eu preciso entender que o meu Deus é o próprio poder. Determine, olha para alguém e fala: irmão, determine o seu limite, para Deus começar a agir. Ele determina o limite dele. Até que hora que eu tenho? Estou encerrando. Ele determina o limite dele.
Mas Neemias está com aquilo queimando dentro do coração e começa a determinar os limites para Deus, os caminhos, o que tem que ser feito. Por que eu estou falando isso? Tem gente aqui que você deixou de sonhar, você deixou de queimar no coração. E o problema é que aquilo que não queima no coração não dá para planejar na mente. Será que alguém entendeu o que eu falei? Quando queima no teu coração aquele cargo, quando queima no teu coração aquela posição, aquele concurso, aquela faculdade, aquele curso, aquela profissão, aquele ministério, quando queima no teu coração, você planeja na mente. E nós precisamos entender que nós somos um povo bagunçado, desorganizado, desordenado, querendo tratar com Deus completamente planejado. Bem sei eu que tudo podes, mas nenhum dos seus desígnios, nenhum dos seus planos, nenhum dos seus projetos podem ser impedidos. Então, por favor, comece. Eu falo, esse livro é para pessoas crentes e não crentes. Eu sempre falo isso, falei com o meu mentor aqui, que você precisa entender, que você precisa planejar. A tua vida está uma bagunça e você quer que Deus aumente o que Ele tem para você? E desde quando Deus joga coisa grande em estrutura bagunçada? Quanto maior o prédio para cima, maior o prédio para baixo. Quanto maior o prédio, mais bonito para cima, maior a infraestrutura dele. Entenda que planejamento tem que estar na tua veia, assim como tem na de Deus. Deus tem tudo planejado desde do início dos tempos. E a gente tem a mania de querer fazer no improviso, de qualquer jeito, bagunçado. Sai dessa agenda. Esse é o ano que você senta na mesa e faz o que Jesus mandou. Jesus mandava para os discípulos: dá ordem à montanha, dá ordem a essa figueira, entra no mundo espiritual. Mas quando foi planejar, ele falou: parou o mundo espiritual, vem aqui todo mundo, eu vou mostrar para vocês. Quando vocês forem construir uma torre, vocês sentam, colocam no papel, vê suas possibilidades, determina, põe o chão, determina tudo, para que essa obra não fique parada no meio do caminho e não lhe seja por vergonha. Deus é Deus de um povo planejado, não de boi bravo. Baixa a cabeça e sai dando cabeçada. Você já parou? Eu quero medicina. Sério que você quer medicina? Sério, não deixa ninguém falar o contrário. Se alguém chegar e falar não vai dar, é por causa que ele está dando uma opinião carregada de experiência e de sentimento dele. Só que o que Deus tem para você não é o que Deus tinha para ele. Então não se contamine com certas coisas que falem para você. Ardeu no coração, ardeu. Aí você senta e fala: como é que eu faço? Primeiro eu preciso estudar. E como é que eu vou fazer meu planejamento de estudo? Eu vou fazer assim, assim, assim. Eu vou abrir uma empresa. Como é que é? Uma empresa de delivery. Eu vou fazer uma empresa de música. Eu vou abrir uma empresa. Tá, abre uma empresa. Qual o custo da empresa? É tanto. Eu vou fazer assim. E quanto que eu tenho que vender? Quanto que eu tenho que ter de capital? Quanto que eu tenho que ter de financeiro? Eu tenho que fazer assim, assim, assado. Pelo amor de Deus, irmão, entenda uma coisa: o meu Deus é Deus de planejamento. Entenda que quando você vai fazer uma cirurgia, quanto mais complexa é a cirurgia, maior é a quantidade de exames pré-cirúrgico. Alguma vez nesse ano você sentou e falou: vou planejar o que Deus tem para mim? A desculpa do crente está toda na mão de Deus. Aí Deus está olhando e fala assim: ô filho, eu vou no impossível. O possível você tem que planejar. Quando foi que você sentou com a tua esposa e colocou na caneta as suas finanças e largou de ser bagunçado financeiramente? Quando foi que você tomou as rédeas da finança da tua casa? Nossa, meu Deus, veio uma fatura tão grande, eu nem sabia. Ô minha filha, não foi o anjo que passou o teu cartão, foi você. E é tão sério que eu estou falando e que eu abordo isso e tenho abordado nos últimos tempos que eu tenho pregado. Sabe por quê? Porque tem crente que Deus tem coisa linda para você, mas você é seu próprio sabotador. Deus olha e fala: caramba, ô diabo, foi você? E o diabo falou: não, foi ele que passou o cartão, eu não tive nada a ver com isso. Neemias passa 4 meses planejando.
Por que eu estou falando sobre isso? Porque Neemias vai começar uma obra de um muro de 4 km e 60 metros, por 8,5 de largura, por 13 de altura, e olha que a gente faz um murinho ainda, já não aguenta, já faz tudo errado, e ele faz um muro desse nível, não sabem se o quanto ele fez, mas ele reformou muita coisa desse muro, porque foi muito destruído. Ele faz em 52 dias, não tinha telha norte, não tinha dicico, não tinha depósito lá, ele consegue ir com o material cravado, a obra não para, ele faz uma análise de supply chain, de cadeia de suprimentos, ele termina a obra no tempo certo e volta para o rei. Sabe o que é isso? Planejamento. O que Deus vai fazer é viabilizar, mas quem disse que Deus vai fazer o projeto por você? Ele viabiliza, o resto é com você. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim: reconstrutor planeja. Eu tô vendo esposa, esposo, vai casar, vamos que Deus vai ajudar. Se liga, põe na caneta, faz um planejamento, analisa. Eu vou fazer intercâmbio, quando, como, qual o custo, o que eu tenho que fazer? Vou trabalhar, não vai, tem que fazer inglês, tem que fazer espanhol, vou fazer intercâmbio na China, vai aprender mandarim. Faz, meu filho, planeja, determina o chão para Deus. Aí vai chegar uma hora que você vai falar: Deus, eu determinei aqui, medicina é isso, Deus, eu estou estudando, estou fazendo, eu não tenho mais o que fazer. Aí Deus olha disso aí e fala: tá bom, eu vou abrir a tua mente, eu vou trazer sabedoria sobre você, porque nós temos a sabedoria que é o princípio dela, é o temor a Deus. Eu vou te ajudar, eu vou abrir a porta do emprego, eu vou abrir aquele estágio, eu vou abrir aquela empresa, eu vou mandar cliente, eu vou agir no sobrenatural. O natural você toca, o sobrenatural você deixa comigo, filho. Fala para alguém: o natural você toca, o sobrenatural você deixa com Deus. Encerro aqui. Eu só falei sobre dois dos 20 tópicos do livro. Eu vou encerra aqui. Para aqui. Você sabe que muita coisa de ideias que vem, tudo é de conversas que eu tenho com homens de Deus que tem nível para conversar com a gente. De conversas que eu tenho com homens como esse, que a gente senta para trocar ideia, para conversar. Porque você precisa aprender a conversar com gente que puxa o teu nível para cima. Porque a águia que anda com galinha desaprende a andar, a voar. Nenhum, glória, meu Deus. Vou encerrar dizendo o seguinte: quando Neemias está planejado 4 meses orando e planejando. O mês de Quisleu ao mês de Nissan é mais ou menos do final de novembro, começo de dezembro, até final de março. Ele passa 4 meses planejando. Porque a oportunidade, ela só pode ser fisgada com as redes do planejamento. E aí apareceu na frente dele. Um dia ele chega na presença do rei, e de 4 meses perdendo o sono, orando, jejuando, chorando, amargurado com a situação de Jerusalém, ele um dia chega abatido e o rei percebe. E o que eu acho espetacular, eu gostaria de dar um toque para algumas pessoas que estão aqui. 4 meses agoniado com aquilo queimando no coração, triste, amargurado, pensando, planejando, mas ele só chega abatido no trabalho uma vez e o rei percebe. Tem gente que é o contrário, se ela sorri, o pessoal olha e fala: tem alguma coisa estranha. Você está sempre de mau humor, você está sorrindo, eu estou vendo seu dente, tem alguma coisa errada. Está tudo bem? Que o padrão seja o sorriso e que o choro seja a quebra da regra, porque nós choramos para Deus. Olha o que acontece. O rei olha para ele assim: não é todo dia que o homem mais poderoso da terra olha para a tua cara e fala assim: o que é que você quer? É Deus olhando e falando: já que você se levantou, já que você planejou, já que você fez tudo que tinha que fazer, Neemias, eu vou viabilizar, mas já vou te avisando, é só o começo. Vai ser uma encrenca. Porque a sua posiçãozinha, o que você faz é muito medíocre. A hora que você se levantar para coisa grande vai se levantar contra você. Pastor, acontecendo isso aqui. Bem-vindo ao clube. Quando você se levanta para coisa grande se levanta contra você. O rei vira para ele e fala assim: o que é que você precisa?
Deus viabilizou. E Neemias agora tem nas mãos a possibilidade de ser o restaurador. E eu encerro dizendo isso. Eu sempre gostei de carro antigo. Tem lá uns Fusca, Kombi. Comprei um Fusca 1960. 1960, tá? Só para te avisar, estamos em 2021. Levei para um amigo meu que restaura carros, pastor. Baba, grande Baba. Baba, eu cheguei e falei, Baba, tá aí o carro. Ele olhou e falou assim, o que você quer fazer? Reforma ou restauração? Eu falei, restauração. Por que você está falando isso? Ele falou, porque reforma eu passo uma massa aí, meto uma tinta, daqui a um tempo vai trincar, não vai funcionar. Eu não gosto disso. Eu falei, tá, eu quero restaurar. Ele falou, tá bom. Então sai da frente. Pegou uma marreta desse tamanho. Ele chegou na lateral do carro e pá! Não, eu quase infartei. Eu quase infartei. O que você está fazendo? Eu falei, eu estou restaurando. Não, você está destruindo o carro. Eu falei, não, para restaurar eu preciso bater para tirar o podre. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim, está entendendo? Aí ele bateu, eu falei, não, você não é possível, você vai destruir o carro. Eu falei, não, eu sei onde eu bato. Mas você vai comprometer o chassi. Ele falou, não, eu sei onde eu bato. A forma como eu bato, o jeito que eu bato e onde eu bato, não vai comprometer a estrutura. Vai só tirar o podre. Posso pedir que a igreja fique de pé? Sabe o que eu vejo nesses últimos tempos? O meu Deus restaurando. Eu estou vendo Deus visitar corações, relacionamentos, relação de mãe e filha, filho e pai, pai e esposa. Eu estou vendo Deus visitar pessoas e as pessoas não estão entendendo por que tudo isso está acontecendo. Eu estou vendo o grande Deus do céu restaurando. Eu estou vendo ele chegar com a marreta assim, ó, num pontinho assim que você está escondendo. Tem massa por cima desse ponto, viu? Tem massa escondendo, meteram tinta em cima para você não ver o podridão. Aí eu estou vendo Deus chegar com a marreta assim, fazer assim, ó. Pá! E prof. Eu estou vendo Deus batendo, a pessoa vai arriar, vai quebrar. Deus olhando, falando, não, eu sei onde eu bato, eu sei como bato, eu sei onde eu faço, eu sei como faço, eu sei tratar, eu vou te levantar para restaurar a situação. Fica tranquila que antes de restaurar a obra, tem parede que precisa cair, tem estrutura que precisa ser removida, tem paredes que precisam ser derrubadas, porque o que eu vou levantar é tão grande, que vai ter uma estrutura muito maior do que você tem hoje. Então se prepara, que o meu Deus me trouxe aqui para ministrar uma situação. Eu sou Deus de restauração, não sou Deus de reforma. Feche os seus olhos onde você está. E o meu Deus está mandando eu te dizer, estou visitando a tua casa, estou visitando o teu ministério, estou visitando a tua história. Eu estou tirando o que está podre, eu estou tirando o que está escondido, eu estou fazendo queimar no coração esse projeto. Eu sou o Deus que vou te usar para restaurar a tua casa, a tua história, a tua família. Não espere ninguém, se levante para ser o que Deus pede para você ser. O meu Deus é o Deus que separou você para uma grande obra. Você vai entrar na história da tua casa como aquele que fez a diferença. Coloca a mão no teu coração e fecha os seus olhos. Estou contigo, ó meu filho, no
nunca te deixo sozinho. Sou Deus que dos filhos sempre zelo muito bem, e de ti não esqueço. Não abandones meu amparo. Eu sou Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei e para sempre. Qual é o projeto que te espera para esse ano? Não sei, mas levanta a sua mão, porque eu quero profetizar. Levanta as suas mãos. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo não te deixo. Bem baixinho, porque eu quero encerrar fazendo um último convite. Olha aqui para mim. O Senhor marcou essa noite, por isso que você está aqui. Bem baixinho. O Senhor te trouxe aqui para dizer que Ele tem poder de restaurar você, e você restaurar a tua casa, a tua história, a tua vida. Deus te levanta como Neemias, um homem sem preparo, mas que fez um projeto que mudou o rumo da história. Ouça o que eu vou dizer. Precisa reatar uma aliança com Deus hoje. Baixinho, baixinho. Precisa reatar uma aliança com Deus hoje. Escrever uma nova história. Está chovendo muito lá fora. Deixa chover. Aqui dentro o Espírito Santo de Deus está preparando um momento especial. Aonde estão as pessoas nessa noite que o Espírito falou cara a cara com você? E você precisa ou entregar sua vida para Jesus, ou reatar uma aliança com Deus hoje. Levante a mão e dê um sinal que eu preciso orar por você, porque 2021 ainda é seu ano. E o meu Deus tem poder de mudar a tua história. Tem alguém que precisa reatar uma aliança com Deus hoje? Levante a mão e dê um sinal que eu quero orar por você. Tem alguém? Tem alguém? Você precisa entregar a sua história nas mãos de Deus e Ele mudar o rumo dela completamente. Tem alguém? Tem alguém que se distanciou e precisa voltar aos braços do Pai? O momento é esse e a hora é essa. Tem alguém que precisa muito escrever uma nova história da parte de Deus na sua vida hoje? Esse é o tempo, essa é a hora, esse é o momento. Tem alguém que precisa reatar a aliança com Deus hoje? Estou encerrando. Levante a mão e dê um sinal que eu preciso orar por você. O Espírito Santo é aquele que fala, e é Ele que toca no seu coração. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus hoje, e com a ajuda dEle mudar o rumo da história da sua vida? Tem alguém? Preciso encerrar. Pela última vez, tem alguém? Levante a mão e dê um sinal que eu quero orar por você. Não tem? Você vai escolher pelo menos aí 3 pessoas. Você vai olhar para ela. E quando você olhar para ela, você vai falar: faça o natural, porque o Senhor vai fazer o sobrenatural da sua história. No mínimo 3 pessoas. Se pisares nos espinhos,